Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, amigos, de volta com o nosso encontro de fim de tarde, começo de noite, né? Nesse período de outono e inverno, a noite chegando um pouco mais cedo, nosso bate-papo das 6, trazendo mais um tema oportuno, relevante, para a gente conversar um pouquinho nesse último programa da semana, né? Nosso pulinho lá fora para ver como é que está o trânsito nesse comecinho de noite de sexta-feira, bem tranquilo na BR-101, aqui no cruzamento do bairro, na altura do bairro Palmital, sentido São Mateus, né? Os bairros da região norte. E no sentido inverso também, tranquilo, fluindo normalmente. Que bom, né? Olha, mês de junho é um mês... A gente, ao longo do ano, tem várias temáticas sendo trabalhadas, né? A gente tentando alertar a população em vários sentidos. Tivemos o Maio Amarelo, tivemos o Maio Laranja, com relação à violência contra criança e adolescente. E agora nós temos o junho, que é o Junho Vermelho, que lembra a importância da doação de sangue. Os bancos de sangue, eles têm uma importância fundamental em todo o sistema de saúde, né, do país, do mundo inteiro e, claro, o nosso Espírito Santo não é diferente. Por isso nós vamos tratar desse assunto, falar dessa importância de você ser um doador, se tiver as condições, é claro, para doação. Aí nós estamos mostrando as instalações do Hemocentro de Linhares, né, em que você pode ir lá, fazer o seu cadastro, fazer sua doação periódica, né, dentro dos espaços exigidos. E as dificuldades que os hemocentros têm ao longo do ano, né, para poder manter esses locais aí, né, o estoque em dia para atender as demandas de hospitais. Nosso WhatsApp 996224547, você pode interagir, mandar mensagem, participar, falar se você é um doador ou não. A dúvida que você tiver sobre o assunto também mande para nós agora, que nós vamos perguntar às nossas convidadas de hoje aqui. E nós estamos falando então sobre esse tema muito importante que é a doação de sangue. Ao meu lado está a coordenadora da agência transfusional do Hospital Rio Doce de Linhares, Renata Oliveira Paneto Bravo. Boa noite, Renata. Boa noite. Bem-vinda, tá? Muito obrigada. Conosco também a Josiele Amorim, que é a chefe do Hemocentro aqui do município. Boa noite, Josiele. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Doar sangue, que é esse gesto de amor, não é redundante falar isso, né? Esse gesto de entrega, de doação ao próximo, né, Josiele? Sim, é um grande gesto de amor. É isso aí, e é preciso praticá-lo sempre, né? Manter sempre esse compromisso de ir aos bancos de sangue, gente. Não é nada difícil, daqui a pouco o Josiele vai explicar o procedimento, como é que é feito, né? Os documentos que tem que levar direitinho. Tem uma idade, limite, né? Idade tanto para quem é muito jovem, para quem já está um pouquinho mais idoso, mas enfim, se você tiver a saúde em dia, certamente você pode doar sangue e a Josiele vai explicar isso daqui a pouquinho direitinho pra gente. Renata, você que é coordenadora da agência lá transfusional do Hospital Rio Doce, como é que tem sido esse trabalho? Explica para quem é de casa o que é essa agência, afinal, dentro do hospital. A agência transfusional é o setor dentro do hospital que é responsável por fazer a compatibilidade entre a bolsa de sangue, no caso, e o paciente. O nosso setor é um laboratório que tem essa finalidade. Nós fazemos testes pré-transfusionais. Ou seja, a pessoa que vai receber, vocês têm que saber se aquele sangue que está ali para ser oferecido, levado para ela, bate com o fator, etc. Muita gente pensa que apenas sabendo o seu tipo de sangue é o suficiente. Não, não. né?
Nós temos que, por lei, e por uma questão de garantir a segurança do paciente, nós temos que fazer vários testes, retipagem da bolsa, a tipagem sanguínea do paciente, pesquisa de anticorpo irregular, enfim, são vários testes para assegurar essa transfusão, que ela é de forma segura. Aliás, quando a gente doa sangue, vê aquela bolsa lá de... São quantos ml? Meio litro que tem ali? Depende. Quando ela é doada, é 450 ml que retira. Aquela do Hemocentro lá, naquela vermelhinha ali, quase roxa, né? Eu sou doador, então deixa aquela bolsa lá. A gente acha que é só a transfusão do sangue do jeito que está ali, mas tem vários elementos que fazem parte vários componentes, digamos assim, né? Sim, a bolsa de sangue o sangue total, esses 450 ml, doado mais ou menos para a gente, depois é fracionado no Hemocentro e pode se transformar em até 4 bolsas. Olha que interessante. Sim, é separado o plasma, que nós congelamos, é plasma fresco congelado, o crioprecipitado, concentrado de plaqueta e o concentrado de hemácia, que é só o vermelhinho. Ô Jocely, então essa história de, para cada bolsa de sangue, 4 pessoas podem ser salvas, não é uma mera invenção, não, né? Não, é fato. Não, é fato, é fato. Dependendo da situação clínica, né, do paciente, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Justamente por conta desses 4 elementos que citados Exatamente. aqui. Olha que interessante, gente. Agora, vocês têm uma dificuldade ali com certos tipos sanguíneos, né? O pessoal do O negativo aí costuma ser meio raro. O O negativo é um raro, né? Então, às vezes, nosso banco de sangue está bem baixo. O O negativo a gente busca bastante, né? Tanto que não é um caso de prioridade, mas quando a pessoa é O negativo, a gente já pede logo. Tapete vermelho para ela, né? Isso, exatamente. Não que os outros não sejam, claro que não, aqui, né? Naturalmente. Todos que vão ao Hemocentro são bem recebidos, são bem atendidos por nossa equipe, né? Que é uma equipe muito maravilhosa, atenciosa. Mas o O negativo sempre é muito bem-vindo. E é mais raro, né? Exatamente. Aliás, eu me lembro desde criança, gente, quando aparecia na tela da TV aquelas mensagens, né? Precisa-se urgente de sangue, né? Doação sangue O negativo. Para você ver como que naquela época já era muito, muito raro, né? Isso há mais de 40 anos. Estou revelando minha idade aqui. Então, assim, continua essa dificuldade, né? De encontrar. Sim, mas lembrando que muita gente diz, o meu sangue é O positivo, é um sangue muito comum. Mas se é um sangue muito comum para doador, é muito comum para receptor. Sim. Nós usamos muito o O positivo e muito o A positivo. Então você está dizendo assim, tem muito doador dos fatores positivos, mas os receptores também são em maior número. Também são em né? maior Sim, número. exatamente. A nossa dificuldade é quando temos paciente O negativo e não tem bolsa. Muitas vezes acontece de ter o paciente e ter quantidade insuficiente de bolsa. E aí que entra essa urgência, né Jocely? Isso, porque o O negativo, ele só recebe O negativo, né? E ele doa para todos os tipos sanguíneos. Então, para tirar assim, dirimir aquelas dúvidas de quem está em casa sobre fator, fala-se muito disso, daquilo, com relação ao O negativo, ele não pode receber de outro fator, mas o O negativo pode ser... Ele é doador para O positivo. Então a pessoa O positivo pode receber um sangue O negativo. Exatamente. O contrário já não é possível. Não, o O negativo só recebe o O negativo. Olha que interessante, né? Aliás, eu estou falando de O negativo, mas tem outros fatores negativos também, né? Todos os grupos sanguíneos são o O, A, B e AB. Todos eles podem ser positivo ou negativo. Ou negativo. Sim, e quem é negativo não recebe positivo de hipótese nenhuma, a não ser em caso de extrema urgência, caso de morte iminente. E nesses casos dos negativos, o A, por exemplo, pode casar com O, não pode também, é separadinho? A pessoa A recebe sangue O. Negativo? Sim. Entendi. Se for A positivo, Não, recebe obviamente. tanto positivo quanto negativo. Sim. Entendi. Mas no caso do negativo, se é O negativo, pode receber o A negativo? por Jamais. exemplo? Não, jamais. só o negativo. Que complicação para essa turma do negativo, né? Sim. Bom, por isso que eles são raros, né? Sim. Em termos de doações e também de receptores, também não é em maior quantidade, naturalmente. Senão a gente estaria no caos aí, né? Estaria no caos. Verdade. Ô, Jocely, como é que tá lá a situação de vocês nesse período de pandemia? O pessoal tem ido doar? Como é que tá sendo? Bem, devido à pandemia, baixou um pouco, né, a procura, né, por doação. Né? O doador, eu falo sempre que é um enviado de Deus. Porque ele vai ali de livre e espontânea vontade, na intenção de salvar uma vida ou até mesmo 4 vidas, né? Que uma bolsa
de sangue, ela salva até 4 vidas. E nessa pandemia, caiu bastante. Porém, ainda tem as pessoas, os doadores que ainda estão indo lá doar. Tem aqueles doadores de carteirinha, né, que doam por uma vida inteira, né, que hoje você pode ter 16 a 69 anos, que é a idade para você... Nessa faixa pode doar. Pode Se tiver com doar, boa saúde, exatamente. E tem que ter, no mínimo, aí 51 quilos em cima da balança, né, Renata? Se for muito magrinho, fica complicado. Não pode. Abaixo de 50 quilos não pode. Até para a saúde da pessoa. Exatamente, exatamente. Mas assim, a gente toma todo cuidado, né? Desde a hora que o doador entra. Se já é doador, tem a carteirinha. E se não é, a gente, na recepção faz a carteirinha, todo o cadastro. Tem todo o protocolo. Tem todo um protocolo. A pessoa tem que estar devidamente, né? Com máscara. Logo que entra, ela recebe uma senha. Usa álcool, a gente deixa o espaço devido entre um doador e outro, e ela vai passando por todo o processo, né? Até chegar no final, que é a doação. Aliás, eu estive lá semana passada e realmente, gente, pelo que eu vi, tudo seguro, não tem motivo de preocupação, né? Há o risco de pegar Covid em qualquer lugar no mundo, né? Mas a doação ela é muito importante e os protocolos têm sido seguidos à risca lá no Hemocentro de Linhares, coladinho ali com o Hospital Rio Doce. Estive lá, fiz a minha doação e é importante manter essa rotina, né, Josiele? Para manter os estoques em dia. Sim, sim. E eu, como junho vermelho, né? Mas não é só junho, não. Mas não é só junho. As pessoas elas deveriam levar isso para a vida, como um hábito, né? O homem ele pode doar até a cada 3 meses, né? E a mulher a cada 4 meses. Exatamente. Então, assim, que se fosse um hábito, a pessoa criar um hábito, seria muito bom, né? Muito interessante. Que a gente tem que pensar que, vamos doar para ajudar alguém. Muitas vezes a pessoa vai lá por indicação. Tem alguém no hospital internado, né? E precisa fazer uma cirurgia. E depois não volta mais. Não, aí faz a doação e acaba não voltando, exatamente. Mas a gente tenta conscientizar a todos para que retornem, para ver que é uma coisa simples, não é complicado, não é demorado, né? O doador, quando vai a primeira vez, sempre que vai, tem um médico lá no Hemocentro. O médico para quê, Josiele? Para, se caso o doador de primeira vez baixar uma pressão, se sentir tonto. Então sempre tem um médico lá para dar o suporte. Sempre tem que haver um médico na instituição, né? No Hemocentro sempre tem um médico. Para caso surgir alguma intercorrência, o médico está presente. Mas nós temos também excelentes enfermeiros, né? Temos os nossos técnicos. Enfim, é uma equipe bem preparada. Ô, Renata, você falou, a agência ela faz toda essa ponte, né, entre o doador e o receptor. Mas dentro do hospital tem também um mini banco de sangue? Como é que é isso? Sim, nós temos o nosso estoque próprio. Todos os dias, pela parte da manhã, nós enviamos uma solicitação ao Hemocentro e todos os hemocomponentes que nós necessitamos, a gente pega no começo da tarde ou um pouco antes. Para deixar isso em estoque. Isso, porque é uma coisa importante o que ela disse. Muita gente vai doar porque tem um parente, um amigo que está internado. Só que nós temos que lembrar das urgências. Era isso que eu ia falar com você. Então não são só a questão das cirurgias. Né? Não, nós temos as urgências que o Hospital Rio Doce é referência para fratura exposta, pacientes muito graves de politraumatismo. Chega ali com hemorragia, precisa de sangue. E temos que ter um estoque pronto para atender. Então eu tenho que manter o estoque mínimo na minha geladeira de sangue, de plasma, de plaqueta, sim, por segurança. E algum paciente pode agravar de um momento por outro também. Então eu tenho que ter, essa doação precisa ser constante para que esse estoque sempre esteja disponível. E numa região, gente, nós temos aí a BR-101, nós temos muitos acidentes de trânsito, né? E, bom, talvez você não saiba, mas nesse período de pandemia, muitos acidentes têm ocorrido.
com fraturas gravíssimas, sobretudo para motociclistas, e eles acabam não tem que ser levado para os hospitais. O Hospital Rio Doce é referência nesse sentido. Enfim, quando chega, a equipe tem que se desdobrar para dar o atendimento ali, né? Sim, é muito comum acidente de moto precisar, porque costuma ter muita fratura de fêmur, politraumatismo, é muito comum precisar de transfusão. Então tem que ter já de antemão na geladeira. Josiele, o Hemocentro ele está ligado a uma grande rede, né, aqui no estado. Como é que funciona isso? Sim, então, como eu disse, tem o Hemocentro coordenador, né, que é em Vitória. Aí temos aqui Regional de Linhares, Colatina, São Mateus e Cachoeiro. Mas vocês estão sempre em intercâmbio, e os hospitais também de outras cidades? Como é que funciona? Sim, nós somos uma hemorrede, né? Então, um supre a necessidade do outro. Como ela disse mesmo, aconteceu um episódio de a gente não ter no momento o que ela necessitava para o hospital. Então, nós falamos, entre em contato com outra, ou até mesmo o nosso farmacêutico, entrar em contato com outro hospital, outro hemocentro, na verdade, para conseguir o que, no momento, ela precisava. Sim. Então, é uma aliança, é um dependendo do outro. A gente trabalha, é um trabalho de formiguinha ali, é um coligado no outro. E é um trabalho que, assim, acaba sendo sob pressão o tempo todo, né? Porque você não sabe o momento que pode ocorrer uma emergência, né? Sim, é de livre demanda. Lembrando que o hospital hoje conta com 5 UTIs, 2 UTIs Covid, que paciente de Covid grave, alguns acabam precisando de transfusão. Você me falava isso, achei interessante. Sim. Muitos pacientes com a Covid precisam de transfusão de sangue, sim. E nós corremos um sério risco aí com essa explosão de casos que tivemos recentemente, e esse risco que nós temos, porque assim, as aglomerações não pararam, né? Infelizmente, não pararam. E aí temos 2 UTIs Covid, uma UTI coronariana, uma UTI geral, e lembrando que a gente também tem a UTI para recém-nascido. Os recém-nascidos também necessitam de transfusão, eventualmente, não todos. Gente, olha o tamanho do risco, o tamanho da demanda, né, os cuidados que precisam ser tomados. A Renata me informando aqui que o Hospital Rio Doce conta com 2 UTIs, 10 leitos cada uma, ou seja, são 20 leitos de UTIs e não tem vaga sobrando não para Covid, né? Isso aqui é específico para Covid-19. Infelizmente, o índice de ocupação ainda é alto, o perigo continua, viu, gente? Pacientes com situação grave e que, via de regra, precisa receber transfusão sanguínea, né, Renata? Sim. Então é preciso aí ter muita responsabilidade. Agora, o compromisso com essa doação é que é fundamental, né, Josiele, para dar essa segurança. Exatamente. Aí tem uma dúvida que surge na cabeça do doador, a respeito do quem tomou vacina, né? Quem se vacinou. Boa lembrado, bem lembrado. A pessoa que teve o Covid, ela tem até 30 dias após, né, a quarentena, a quarentena, ela pode doar sim, né? Quem tomou a Coronavac, com 48 horas, ela já pode fazer a doação. Outras vacinas, 30 dias. As outras 2 vacinas, que é a AstraZeneca e a outra Oxford. Isso. São com 7 dias. 7 dias. Isso. Mas quem teve Covid pode doar sim. A partir de 30 dias depois da quarentena. Depois da quarentena. Passou pela Covid, superou após os 14 dias, né? Isso. 30 dias após esses 14 dias, exatamente, pode doar sangue normalmente. Pode doar normalmente. Não há nenhum risco aí Sem risco algum, né? Como eu já disse antes, a gente toma tem toda uma prevenção, todo um cuidado com o doador. Estamos de portas abertas, nós funcionamos de segunda a sexta, de 7 às 15h20, né, de segunda a sexta, e estamos à disposição para receber a comunidade lá, né? Para receber a comunidade. Atuar. Nós estamos vendo as imagens aí do Banco de Sangue. Não está vazio assim não, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não. Mas, gente, não é para ficar comemorando não, porque assim, tá sempre precisando. Não estava tão vazio não, tem estoque lá, mas é preciso, né? Tá doando sempre, porque isso aí dura pouco tempo, né, José? Sim. Porque a gente, como eu te falei, a gente passa tanto para o Hospital Rio Doce, né, como para o HGL e para o São Camilo também. Né? E vai rapidinho esse estoque? Sim. Até porque tem validade também, natural. Tem validade. Não é porque está na geladeira que vai ficar ali o resto da vida, né? Não. Dias. A nossa média de transfusão mensal é de 234 transfusões por mês.
a média. Então, são muitas bolsas que nós precisamos. Pois é, mas eu digo assim, aquela bolsa, mesmo não sendo usada, em alguns dias ela precisa ser descartada, né? Sim, se não for utilizada. Mas é utilizada. É utilizado. É utilizada. O serviço de saúde, como é, né? Tão agitado, como sempre. As emergências não param. Gente, é isso aí. Nós hoje estamos falando sobre esse serviço de saúde tão fundamental, que são os bancos de sangue. Nós temos um Hemocentro aqui em Linhares, que é referência para as cidades vizinhas, São Mateus também, Colatina, a Grande Vitória, Cachoeira, enfim, essa grande rede. O Hospital Rio Doce tem essa agência, né, os hospitais. Daqui a pouco a Renata vai explicar um pouquinho melhor por que alguns hospitais têm e outros não, essa agência própria, né, de transfusional que fala. 996224547, interaja conosco pelo WhatsApp. Aí o trânsito lá fora, mais uma vez, tranquilo. Uma noitezinha bem fresquinha, né? A gente se aproxima do inverno, as noites estão com a temperatura muito agradável. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos trazendo o segundo bloco do nosso bate-papo das 6. Você que acompanha a TV Sim, canal 16.1 digital para todo o estado, né? Para as nossas regiões, as regionais Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro, Grande Vitória também. Obrigado pela sua companhia. Falamos hoje sobre o Junho Vermelho, sobre a importância da doação de sangue. Você que é um doador, precisa manter a regularidade sempre. Homens de 3 em 3 meses, mulheres de 4 em 4 meses devem fazer a doação, né? Faça um esforço. Mesmo nesse período de pandemia, os hemocentros estão atendendo com todo o protocolo, tem álcool em gel, o atendimento ali compassado entre um paciente e outro, justamente para que não falte o banco de sangue, para que não falte o sangue nos hospitais. Bom, a galera que está participando conosco pelo WhatsApp também, 996224547, pode mandar sua mensagem, pergunta, tiver alguma dúvida, tá? Nosso amigo Wilson está aí acompanhando o Wilson Marchiori. Obrigado, Wilson. Está dizendo aqui, Josiele, que sempre teve vontade de doar sangue. O Wilson é de Linhares. E no ano passado, no início da pandemia, se tornou um doador. E está dizendo que sempre está mantendo a doação de 3 em 3 meses. Isso é muito bom, né? Muito obrigado, Wilson. Continue assim. Continue dando esse show de exemplo aí, viu, pessoal? Viu como não tem perigo? Aliás, Josiele, vamos explicar rapidinho aqui. Você falou de 16 a 69, né? Isso. Aí levar os documentos pessoais, etc. Exatamente, os documentos pessoais e só preencher uma fichinha, fazer um cadastro. Se a pessoa já é doadora assídua, ela vai ter a sua carteirinha, né? E se não, se é doador de primeira vez, nós vamos fazer todo o cadastro dela e vai continuar doando conosco. Aliás, tem um mito, né? As pessoas, quando vão doar sangue, acho que esse mito tá acabando, graças a Deus, depois da educação que o pessoal do Hemocentro passa, né? Faz. Que é ir em jejum. Essas coisas não existem para doação de sangue, né? Não, na verdade, existia, né, esse mito. Hoje as pessoas estão abrindo mais a mente a respeito disso. Não precisa estar em jejum. Toma um café normalmente e vai Toma doar. um café normalmente, toma seu café, seu leite, né, come sua bolachinha. E vai pro sem Hemocentro. problema algum. E pode ir. Nós estaremos abertos de 7 horas. A pessoa aguarda, faz a fichinha, né? Pega uma senha, faz a fichinha na recepção e ali é chamado, passa pela triagem clínica, imunológica e vai fica apto para doação. Ô, Renata, agora essa triagem que ela é fundamental, porque assim, lá na ponta, quando esse sangue vai chegar para o paciente, ele tem que estar assim, na mais absoluta qualidade, né? Sem risco de transmitir qualquer enfermidade. Sim, eu sou muito questionada em relação quando eu solicito doadores para os acompanhantes, para os familiares. Tem uns que chegaram a questionar por que não recebem nenhum dinheiro para incentivar as pessoas a doarem. Só que a doação ela precisa ser altruísta, precisa ser de livre vontade, de amor, porque se a pessoa recebe dinheiro por isso, não necessariamente vá pessoas com sangue de qualidade. Por isso que essa triagem, os testes, tudo precisa ser muito rigoroso, porque esse sangue ele vai para alguém. Exatamente. Esse sangue vai com tudo que tem. Exatamente. Não tem como separar um problema ali que a pessoa tem. E por mais que sejam feitos os testes sorológicos, HIV, hepatite, todos esses testes são realizados.
Ainda assim, a triagem é feita para que você tenha certeza de total qualidade desse sangue. Então, depois que é feita a triagem, né, com o médico lá no Hemocentro, esse sangue passa por esses exames, na hora da transfusão ainda tem uma outra bateria de testes? Como é que isso funciona? Sorológico não mais. Não mais. Mas nós retipamos a bolsa para ter certeza. Isso tudo é porque a legislação exige, não porque nós não confiamos no trabalho. Exatamente. É todo protocolo. É protocolo. É o protocolo do Ministério da Saúde mesmo, que exige que seja refeito o tipagem sanguínea da bolsa e todos os outros testes de compatibilidade que aí são entre o paciente e a bolsa. Ô Jocely, agora assim, para quem está em casa também ter a tranquilidade, saber que o nível de precisão dos exames ele é muito sensível, é muito alto, né? Para garantir a segurança, né? É extremamente seguro. Tá? É coletado a bolsa. Vai uma amostra antes, né? Tira as amostras, isso. A amostra é enviada para Vitória, né? De Vitória, alguns exames são enviados para o Rio de Janeiro. Depois do resultado de toda essa sorologia, é retornado ao Hemocentro, que é daí que a gente, né, manda as bolsas para os hospitais. Aliás, já teve uma pessoa comentando que teve que refazer a retirada, que parece que a coleta de amostra foi pequena. Isso pode ocorrer também para fazer os exames? Pode ocorrer sim. Pode ocorrer sim. Ou caso a pessoa pede uma segunda amostra, pode ser que tenha dado algum probleminha no sangue. Aí tem que confirmar. Aí tem que fazer, né, uma confirmação. Entendi. É onde a nossa assistente social entra em contato com o doador, ele retorna no Hemocentro, retira o sangue novamente e vamos fazer um outro teste. Para ver todos os cuidados, né, Renata? Né? Nesse sentido, para prevenir tem que ter muito cuidado, porque é saúde, né? É vida. Agora, historicamente, a gente avançou muito nesse sentido em termos de qualidade, de todo esse arcabouço aí que protege essa questão do sangue, né? Sim, na lei também nós temos que implantar a retrovigilância, que o que seria isso? Se caso algum paciente chegar a alegar que chegou a ter o contágio de alguma doença, tem que haver uma investigação para se localizar esse doador e levantar se realmente ocorreu esse contágio. E o contrário também. Se caso algum doador soroconverter alguma doença, nós localizamos todas as pessoas que receberam esse sangue para saber se houve algum contágio. Mas, como você falou, os testes são de última geração e são extremamente seguros. E são feitos para muitas doenças. Um controle rigorosíssimo. Rigorosíssimo. Como deve ser, né? Sim. Você está falando aqui de doenças, algumas incuráveis, né? HIV, algumas hepatites, então tem que ter esse controle. Sim, nunca houve nenhum caso conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Geralmente acontecia isso anos-luz atrás. Muitos anos. Né? Então, assim, é bom que isso fique explicado pro né, telespectador, ele saber que a doação, ela é segura. Não existe esses mitos de que eu tenho que doar, eu doei a primeira vez, eu tenho que sempre doar porque senão meu sangue vai engrossar. Eu tenho sempre que doar porque senão meu sangue vai afinar. Entendeu? Não existe mitos, não. Você é doador, você é de coração, você é como eu acabei de falar na primeira vez, você é um enviado de Deus, né? Você está salvando vidas. 4 vidas aí, pelo menos. 4 vidas. Numa bolsa você salva 4 vidas. Ô Jocely, agora também é o seguinte, muitas pessoas procuram o Hemocentro, e aí eu cheguei lá na semana passada e vi logo um cartaz dizendo, olha, se você tiver com dúvida com relação ao contágio de alguma infecção, alguma doença no sangue, o lugar certo é o NAPS, não é o Hemocentro, não. Exatamente. Porque muitas pessoas sabem que como você vai doar e é feito todos esses exames, né? Às vezes elas acabam mentindo na triagem, vamos supor assim, porque ela não quer falar o que ela acha que tem, sem ter certeza, para fazer o exame gratuito. Mas para isso existe, né, o NAPS. Que faz os exames gratuitos. Que faz também gratuito, né? Tá na dúvida se contaminou, né, Renata? Nesse sentido, procura o NAPS, né? Sim, os meus pacientes agradecem. Pois é, a população, de modo geral, agradece. Exatamente. Nós somos um receptor em potencial. Exatamente. Somos um potencial. Ninguém está livre de precisar de sangue. Ninguém está livre.
Gente, na verdade, é responsabilidade de cada um, né? É responsabilidade em doar, ter esse espírito de cidadania, de humanidade, de compromisso e de doação mesmo. Doação no sentido aí completo, né? De ir até o banco de sangue fazer a doação, mas se tiver na dúvida, né? Se tiver a suspeita de que tem alguma doença, ou tiver confirmado que tem uma hepatite, ou, enfim, outras várias doenças aí que o sangue vai apresentar, não precisa ir, né? Vá ao NAPS ou procure o médico, né? Não é isso? Sim. E se caso algum familiar estiver preocupado, ai meu Deus, e se alguém receber a transfusão não vai receber. Porque se o sangue tiver qualquer contaminação, ele é descartado. Ele é descartado. Então é por isso que é feita a repetição, o Josiele, no caso da dúvida, acusou tal coisa no sangue do paciente. Vamos confirmar? Exatamente. Tem que haver a confirmação. Aí, havendo a confirmação, aquela bolsa ela é descartada. Descartado o paciente, é chamado e orientado. Orientado pelo médico a tomar, né, as providências cabíveis. E tem aqueles que doam e somem no mundo e nunca mais voltam para pregar resultado algum? Tem. Tem isso também? Tem, de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. Bom, o Wilson também está parabenizando vocês lá do Hemocentro pelo atendimento, tá? Tem um cafezinho depois da doação? Antes até essa pessoa também chegar? Exatamente. Às vezes o doador vem de outra cidade, né? E chega lá e só tomou um cafezinho em casa. Aí na triagem clínica, a médica faz essa pergunta para ele. E automaticamente ela já levanta, acompanha ele até a lanchonete, pede para ele tomar um cafezinho, descansar um tempinho, para ir para a sala de coleta. E logo após a coleta, assim que ele se sentir bem, né, disposto a levantar, os técnicos de enfermagem acompanham até a lanchonete novamente para fazer o lanchinho, esperar um pouquinho e ir embora. Ô Renato, fica aqui imaginando o trabalho de vocês, profissionais dessa área, ligados exatamente a isso, às cirurgias, aos acidentados que chegam lá ao hospital, que é um momento assim, muito delicado, de muito estresse, né, para médicos, enfermeiros e os profissionais de saúde lá. A importância, né, de algo tão comum, tão simples, que é o sangue que circula nas nossas veias, e uma pequena parcela doada que pode representar a vida ou a morte daquela pessoa, né? Sim, além dos pacientes que nós já temos que recebem sangue regularmente, que há pessoas que vão receber sangue regularmente. Existem os pacientes também oncológicos que recebem sempre, e no meio disso tudo, pacientes também insuficiente renal. E no meio desses pacientes nossos regulares, vai e aparece às vezes um acidente. Existe, infelizmente, aqui muitas pessoas vítimas de lesão de arma de fogo, né? Tiro. Esfaqueamento, tiro. Sim, tem muito. E a gente percebe que o tanto de sangue que essa pessoa perde. Nossa, se não for o excelente atendimento mesmo da equipe médica, de enfermagem, de toda a equipe, e a transfusão, percebe-se que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. O índice de morte seria muito mais alto, né? Sim, sim. Os casos graves que chegam. É uma região que também, né, a gente atende aí a pacientes, não é só daqui da nossa cidade, é uma micro-região, né? Sim. E aí vem gente até do sul da Bahia para cá. Tem muita gente do sul da Bahia aqui. Muito. Pois é. Ô, Josiele, em termos de doação, o pessoal do interior costuma dar show na turma da cidade. Tem gente que sai lá da roça, daquele cantinho distante, para vir doar sangue, né? Eu tiro o chapéu. Tá de parabéns. Chapéu, tá de parabéns, né? Todos são muito bem-vindos. Todos têm o mesmo atendimento, o mesmo tratamento. O importante é doar, é salvar vidas. O público hoje que passa por ali tem uma ideia de faixa etária ou é bem eclético, assim? Não, mais jovem, mais idoso? Tem de jovem ao idoso. É bem eclético. Mas poderia ser melhor, né, o número? Sim, com certeza. Mas o que acontece? Antes de começar aqui a entrevista, eu estava conversando com a Renata que o Hemocentro de Linhares, ele coletava até 12:30, 1h, né? Até dia 28 de abril, se eu não me engano. E a partir do dia 1º de março, começou o dia inteiro. Então, as pessoas aqui ainda estão com essa mente de que o Hemocentro funciona só pela manhã. Isso então, você está me falando aí. Eu estive lá semana passada, não sabia dessa informação. Achei que era só de manhã. Pois é, que fique bem claro, o Hemocentro fica aberto de 7 às 15h20. Né? Então, durante a tarde, a pessoa também pode doar. Pode sim. Aliás, eu tinha uma dúvida, Renato, você que é profissional da área, que assim,
o porquê que só se doava de manhã, né? Se tinha algum motivo clínico e tal, mas acho que não tem nada a ver. Não, era uma questão da rotina do Hemocentro Uma mesmo. questão de estrutura mesmo, Isso, de pessoal. Isso. Aí hoje nós estamos com uma estrutura excelente, né? Uma equipe maravilhosa. E nós estamos coletando das 7 às 15h20. Olha aí, gente. Então, quem não pode ir, mesmo depois do almoço, ele não tem nenhuma contraindicação nesse sentido? Sim, o interessante é você Dá um intervalinho? almoçar e, assim, ficar em torno de umas 2 horas. Aí, logo após, doar. Porque logo depois que almoça, não é interessante. Não é nem pelo sangue em si, né? Mas o estado que a pessoa pode ficar, é isso? Isso, exatamente. Pode ter é uma interessante disposição. esperar em torno de umas 2 horas. Aí sim, já está apto a doar. Agora, vi uma orientação lá que é importante não também consumir bebida alcoólica antes da doação e comida gordurosa, né? Isso. Muito sal, essas coisas. Muito sal, comida gordurosa. Você pode alterar lá. A bebida alcoólica, se eu não me engano, não, são 24 horas. São 24 horas. E cigarro, acho que 2 horas, se eu não me engano. Isso, o cigarro também. Isso quer dizer que o também. fumante não deve doar sangue, né? Não, na verdade não é que ele não deve doar. Ele pode doar sim. Ele não pode ter fumado Ele não 2 pode horas ter antes. fumado 2 horas interessante. antes da depois, perante a doação, entendeu? Durante Tudo a isso doação. vai acabar aparecendo lá na amostra. É porque acaba sendo o candidato ficando inapto, né? Acabou ser descartado. Isso. Não tem jeito. Gente, olha, eu tô aqui tirando esse monte de dúvida porque, né, claro, a gente é leigo no assunto e precisa aprender um pouco mais sobre a questão do sangue, que é tão importante para o serviço de saúde. 996224547, nosso WhatsApp está aí para você interagir, participar conosco. Hoje estamos conversando com a Renata Paneto Bravo, coordenadora da Agência Transfusional do Hospital Rio Doce, e a Josiele Amorim, que é chefe do Hemocentro de Linhares. Daqui a pouco eu vou saber da Renata essa estrutura lá do Rio Doce, né, a quantidade de bolsas e atendimentos, a demanda mensal, se ela tiver esses números, e falar um pouquinho também com a Josiele sobre a estrutura, né, de atendimento lá do Hemocentro de Linhares. Mostra o trânsito aí de novo aí, Jardel, por favor. Tranquilo mais uma vez, né? Continua aí a nossa imagem aérea, nossa câmera externa mostrando aí a cidade de Linhares nesse começo de noite. Bate-papo das 6 volta daqui a pouquinho com o nosso último bloco de hoje. De volta com o nosso último bloco de hoje, falando sobre doação de sangue. Estamos no Junho Vermelho. Importância de você se lembrar, né? Você que tem muito tempo que doou, ou doou ainda neste ano, mas já faz mais de 3 meses, dá um pulinho no Hemocentro, para quem é homem, para quem é mulher, 4 em 4 meses, tá bom? Pessoal de São Mateus participando conosco, está aí assistindo, né, Elias? Elias está dizendo, estou assistindo aqui em São Mateus. Informações claras e precisas das nossas entrevistadas, está falando aqui, né? Obrigada. Parabéns pelo serviço de utilidade pública. Obrigado, Elias. As nossas convidadas agradecem a Josiele e a Renata. Tem uma sugestão aqui, Josiele, do próprio Wilson, sugerindo assim, né, que de repente o Hemocentro criar um cadastro. Já tem o cadastro, tem lá o endereço, os dados do não é paciente, né? Do doador. Do doador. Do doador, né? Quem sabe receber uma mensagem em casa via WhatsApp, olha, tá na hora de doar. É a sugestão dele, né? Do Hemocentro disparar essas mensagens. Excelente sugestão. Né? Excelente sugestão. Vamos pôr em prática. Tentar colocar, né? Tentar. Renato, um isso. serviço que de repente a gente poderia regimentar um bom público e manter a fidelidade desse público, né? Sim. Seria interessante, porque, como nós falamos, tem que ser uma constante, uma Tem rotina. que ter um compromisso, né? Tem que ter um Não compromisso. adianta, Não que seja obrigatório, mas que seria interessante manter devido aos estoques, que tem que sempre estar disponível. Aliás, é nessa liberdade que mostra realmente o amor que a pessoa tem, né? Em ir lá e doar, e ter esse compromisso de cidadania, né? Sim, Até porque ele não sabe nem quem vai receber o sangue, nenhum de nós sabemos, né? exatamente. Não sabe, mas vai para alguém e vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, na vida dessa família. Muitas vezes são bebezinhos. E pensa Sim, a pode ser alegria do qualquer pessoa, pai, da né? mãe, de saber que o bebezinho está se recuperando com a ajuda de uma transfusão, porque realmente faz muita diferença. Ô, Renato, você falava aqui, a gente estava no intervalo, nós citamos aqui as cirurgias, né, em que necessita de muito sangue, cirurgias cardíacas, né, que muito sangue que necessita ali, os acidentados, mas tem um público que é aquele público assim perene, que está o ano inteiro ali recebendo, né, transfusão. Sim, existem algumas pessoas com doenças crônicas que precisam ser transfundidas de tempos em tempos, por vários motivos, existem várias doenças.
pacientes de talassemia, alguns pacientes com tratamento de quimioterapia também Pessoas precisam. com câncer precisam fazer essa transfusão. Que nós lá temos a clínica oncológica, então atendemos muitos pacientes com câncer, muitos deles precisam. Pacientes de insuficiente renal crônico. Alguns precisam de transfusão. Alguns precisam também. Olha que curioso. E também nas enfermarias, não tem uma regra clara, mas existe aquele público que precisa de mais. Cirurgia cardíaca não é sempre, mas quando precisa de muito. Muito sangue. Né? Sim, cirurgias ortopédicas também. Quando precisa de muito sangue. Então, em um hospital grande, tem muitos leitos, como eu falei, só de UTI são 5 UTIs. Nós estamos falando do Hospital Rio Doce, gente. Só do Hospital Rio Doce. Eu estou né? falando da minha realidade, no caso, mas são vários hospitais. Ô, Josiele, agora lembrar e reafirmar quem está em casa que agora já é um sentido inverso. O ato de doar também é extremamente seguro, porque muita gente tem esse mito, né? Eu tenho medo daquela agulha me contaminar com alguma coisa. Esse tipo de informação é uma Não, é muito falácia, simples, é muito seguro, né? A agulha é uma agulha específica. Descartável, naturalmente. É descartável, assim como tudo, né? A gente está super preparado, bem preparado para acolher e estar atendendo o nosso doador. E sem medos, sem mitos, qualquer dúvida, e se caso alguma empresa também quiser disponibilizar os seus funcionários, os profissionais. Fazer tipo aquela doação por atacado logo, exatamente, né? E uma a turma gente toda. pode estar fazendo, devido à pandemia, a gente não pode aglomerar, né? Porém, a gente pode pegar várias equipes, né? Marcar, agendar. Temos o telefone, né, do nosso Hemocentro aqui de Linhares, que é o 3264-6000, que podem estar ligando, agendando, né? A sua empresa pode ligar e falar, né, com a nossa recepcionista, agendar tal dia, são X funcionários. Aí vocês se preparam para isso. A gente se prepara para isso, sem problema algum. E é isso que a gente precisa, que as pessoas se dediquem à doação. Aquelas pessoas que quando vão fazer cirurgias aí já eletivas, né, agendadas. Eu, por exemplo, fui para atender um pedido de uma pessoa. Isso é colocado justamente para incentivar, Renata, o paciente a... Sim, é para incentivar. O Hospital Rio Doce, junto com a equipe de assistência social, faz um trabalho para conseguir levantar esses doadores através das cirurgias eletivas. É claro que a pessoa não vai deixar de ser operada se não levar o doador. Mas é importante fazer um esforço, né? Exatamente, mas o importante é o quê? Durante a cirurgia, ou às vezes até mesmo após a cirurgia, essa pessoa pode precisar. E o mais importante é levar o doador para que não venha faltar. A gente não pode trabalhar na insegurança. Então, é interessante levar. A pessoa não vai deixar de ser operada, mas o problema é que pode ser que não tenha o estoque necessário. Pode trazer uma dificuldade, né? Sim, então é interessante levar. E tem até um mito também, né, Josiele, que a pessoa que vai fazer a cirurgia acha que o sangue que pediu para alguém doar vai ser para a cirurgia dela. Não necessariamente. Não necessariamente. Ou fatalmente não será. Né? O primordial aí também são os hospitais estarem atentos, né, a isso. Se tem visitantes, né, indo visitar o paciente, falar, né, tocar no assunto, vamos doar, vamos, né, ajudar o próximo, é simples, é rápido, né? Então, assim, tentar sensibilizar, isso se chama, na verdade, captação de doador, né, que os hospitais, eles têm esse poder de fazer isso, porque a grande maioria que vai visitar ou ficam até, apesar que agora não estão ficando, né? Mas um parente que troca de turno. Essa informação é importante. Essa informação é muito importante Aliás, ajudar, né? A comentar, assim como precisa. Fala que quem vai fazer a cirurgia precisa de ou dois doadores. Não que a pessoa vai receber daquilo, como você acabou de dizer. Porém, só de estar falando isso aí, está captando, ajudando, né? Ajudando. Nós estamos mostrando mais uma vez o Hemocentro, gente, para você se localizar. É muito simples de encontrar. Do lado, coladinho ali com o Hospital Rio Doce, né? Com o Nicole do lado ali, ó. Estamos chegando no centro da cidade, na Avenida João Felipe Calmon, está lá o Hemocentro de portas abertas, né, Josiele, para receber. Durante todo o dia, desde as 7 da manhã até as 3 da tarde. Então, faça sua doação
Se você não estiver preparado no dia, pegue as informações ali na recepção e no dia seguinte volte para fazer sua doação para poder manter os bancos de sangue com estoques em dia. Estão vendo ali o cidadão fazendo a doação. Aliás, aqui em todas as cidades a gente vê nesse compromisso aquela pequena, é uma pequena parcela, mas uma pequena parcela fiel ali também, né? Que está sempre lá fazendo mantendo esse compromisso de doar sangue todos nesse período que eu disse. 3 meses para homem, 4 meses para mulher. Não sei por que tem essa diferença, mas deve ter algum motivo, naturalmente, né? A mulher menstrua, né? Então... E o porte físico da mulher também é um pouco menor. Sim. Tá, precisa desse tempo menor. Precisa de um tempinho maior para recuperar. E esse tempo, né, Renata, ele é importantíssimo, gente, para explicar, para ficar bem explicadinho hoje a conversa que a gente está tendo aqui, justamente para o sangue se recompor, né? É como se fosse uma nascente, que você tirasse um pouco a mais de água ali, precisa recompor, né? Exatamente. Esse sangue que é retirado, ele não vai fazer falta, digamos assim, para o doador, mesmo porque rapidamente é reposto. Então, por isso que é importante sempre se hidratar, estar bem alimentado. Boa saúde, isso, né? evitar beber logo em seguida, bebida alcoólica, essas coisas, para poder a pessoa repousar, para ela poder se recuperar. Mas rapidamente ele volta à quantidade normal. Sim, o nosso corpo ele produz. Então não precisa ter preocupação. Não. Outro serviço que vocês têm lá, muito importante também, está um pouco fora da questão da doação de sangue, José, mas eu acho fundamental tocar nesse assunto, é com relação à medula óssea. Vocês fazem um cadastro lá o ano inteiro, né? Exatamente. Já é informado na recepção, assim que o doador chega para fazer o cadastro, já é perguntado, né? Se ele quer também fazer o cadastro da medula óssea, porque assim que ele doa, na doação, automaticamente já faz o cadastro no mesmo procedimento para a medula óssea. E a partir daquela amostra ali já sabe se pode ser compatível com o paciente. Sim, vai para um banco de dados, né? E ali fica disponível para uma doação futura. Bom, mais uma pergunta aqui. Sim, porque eu já estive lá e me perguntaram se eu precisaria ou não. Quem doa tem algum direito com relação, por exemplo, ao trabalho? Parece que tem um atestado, né? De Exatamente, é atestado de um dia. Um dia. Né? A pessoa, para ela repousar, não ir para academia, né? Pegar peso, se hidratar, se alimentar. É interessante isso. Nosso amigo Edmilson, aí de São Geraldo, em São Mateus, está nos assistindo. Edmilson, um abraço para você. A turma de São Mateus, que também nos acompanha pelo canal 16.1. Aliás, a Rede Sim de televisão, agora em várias cidades, aqui em várias partes do Espírito Santo, aqui pela nossa regional de Linhares, São Mateus, Colatina, Cachoeira e Grande Vitória, nos acompanha pelo mesmo sinal, pelo mesmo canal 16.1. Lembrando que neste sábado nós vamos ter uma corrida aí, viu? Corrida de carros ao meio-dia, direto do autódromo lá de Campos, no Rio de Janeiro. Você está convidado a assistir ao vivo, transmissão ao vivo pela TV Sim. Obrigado, viu, Edmilson? Está assistindo. Ele está falando que já é doador e como bom ajudador quer continuar doando, né? Parabéns aí pela sua atitude. Pessoal interagindo pelo nosso WhatsApp. A gente está chegando ao finalzinho já do nosso bate-papo, Renata. Só para quem tem em casa entender um pouco essa estrutura do Rio Doce, como é que funciona isso lá? É uma sala? Como é que é esse ambiente de vocês lá? A nossa rotina, nós temos uma equipe treinada, especializada para executar a transfusão. Específica para a questão de sangue, né? Específica para a transfusão, a nossa equipe. E nós coletamos uma pequena amostra do receptor do paciente e nós fazemos os testes pré-transfusionais. E também utilizamos uma amostra da bolsa para nós fazermos a prova de compatibilidade, entre outros testes. E aí, somente depois dessa compatibilidade ser feita, é que nós infundimos a bolsa. E nós temos todo o registro, temos um alvará sanitário em específico para funcionamento, a agência transfusional. Bem rigoroso mesmo. É muito né? rigoroso, Os sim. critérios de controle. Sim, a segurança do paciente. Nós temos 2 legislações a seguir e seguimos à risca para garantir a segurança. Tá aí, gente, se tem algo que funciona muito bem no nosso país e que a gente deve se orgulhar é o serviço de saúde. Aliás, vocês todas estão de parabéns, os profissionais, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, atendentes, enfim. Os profissionais das mais diversas áreas aí do serviço de saúde estão dando um show agora no período de pandemia. A gente está mais em evidência em função da pandemia, mas dão show o tempo inteiro, né, com atendimentos à população de modo geral. Quero agradecer a presença das duas aqui. Antes de encerrar, eu quero mostrar o mapa de risco que acabou de ser divulgado pelo governo do estado. Tá aí, Linhares, não sei se
é boa a notícia por um lado, mas por outro eu tenho medo que as pessoas acabam relaxando. Veio para o risco moderado, né? A gente sabe que dentro do risco moderado tem uma liberdade um pouco maior para certas atividades, agora a gente tem que tomar cuidado. Tem que continuar tomando cuidado. Covid ainda é um bicho-papão, né? Uma doença, né, severa, grave, tem causado mortes. Linhares, então, entrando por risco moderado, são 19 municípios em risco alto, 13 em risco baixo, e Linhares está entre os moderados. Agora, a gente não pode descuidar. A gente tem que avançar para a cor verde ali, né? Não é retroceder. Isso, exatamente. Então vamos tomar os cuidados, as cautelas. Não é hora de aglomerar, gente, de ir para boteco, né? Olha, com todo respeito a quem é dono de bar, de restaurante, é importante manter aí o fluxo, mas vamos tomar os cuidados, né? O afastamento, uma mesa da outra, um núcleo familiar só. Porque assim, infelizmente, aqui eu posso falar porque a gente vê, né? Quem circula pela cidade de dia ou de noite, encontra bar aberto, a circulação, máscara aqui no queixo, bebedeira. E não vai ter outro desfecho. Infelizmente, vai ser UTI cheia. Nós não vamos ter outro resultado, né? Como a pandemia tem muito tempo, a gente acaba meio que se acostumando com Parece isso. que está tudo certo. Parece né? que está tudo certo, porque já tem muito tempo, já é um assunto muito falado, mas ainda é muito grave. O número de mortes ainda é muito alto, a gente tem que continuar tomando cuidado. E vale lembrar que pessoas que já chegaram até a receber a primeira dose da vacina, né, acabaram contraindo a Covid, tem gente em situação grave, mesmo vacinada, gente. Pessoas, inclusive, que morreram e continuam morrendo. Nós tivemos mortes nessa semana aqui em Linhares. Então, todo cuidado é pouco. Bom, o alerta está feito. Quero agradecer Jocélia Amorim, que é a chefe do Hemocentro de Linhares. Jocélia, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. E, por favor, vamos ao Hemocentro de Linhares doar. Vamos salvar vidas. Importante. Ela veio toda de vermelho hoje, né? Tá certo. Ô, Renata, obrigado pela presença. Renata, coordenadora da Agência Transfusional do Hospital Rio Doce. Obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade. Leva um abraço lá para Fátima, para o Arles, aquela turma lá, o André, tá bom? Sim, abraço será dado. Tá joia. Gente, olha, eu agradeço a você pela companhia de sempre, você que nos acompanha ao longo da semana, com todas as temáticas, de terça a sexta-feira tem um programa com um tema novo aqui, tá bom? Nesta manhã de sábado tem reprise 6 da manhã desse programa e domingo à tarde, para você que está sentadinho no sofá aí a partir das 15 horas, reprise dos programas veiculados ao longo de toda a semana. Voltamos com temas inéditos na próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.